O Pantanal, a maior planície alagada do mundo, é um santuário de vida selvagem onde a natureza se revela em toda a sua grandiosidade. Hoje, vamos explorar as incríveis criaturas que habitam essa região única. Desde a imponente onça-pintada até as aves coloridas que enfeitam os céus. À medida que mergulhamos na riqueza da biodiversidade pantaneira, descobriremos como cada um desses animais desempenha um papel essencial na manutenção deste ecossistema frágil e majestoso. Das Américas e um dos predadores mais formidáveis do Pantanal. Com uma força impressionante e uma mordida poderosa, capaz de esmagar crânios e perfurar cascos, a onça-pintada é um caçador incomparável. Adaptado para capturar uma vasta gama de presas, desde capivaras e jacarés até veados e até mesmo gado. O padrão de rosetas negras sobre a pelagem dourada da onça-pintada não apenas contribui para sua beleza icônica, mas também serve como uma camuflagem perfeita nas florestas densas e áreas alagadas do Pantanal. Essa camuflagem permite que a onça se mova quase invisível, aproximando-se furtivamente de suas presas antes de desferir um ataque preciso e letal. Mas a onça-pintada não é apenas uma caçadora solitária. Ela desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico do Pantanal. Ao controlar as populações de herbívoros, como capivaras e cervos, a onça ajuda a prevenir a superpopulação e o consumo excessivo de vegetação, o que poderia desestabilizar o ecossistema. Além disso, ao predar espécies mais frágeis ou doentes, ela contribui para a saúde geral das populações de animais que compartilham seu território. Infelizmente, a onça-pintada enfrenta ameaças crescentes devido à perda de habitat, caça ilegal e conflitos com fazendeiros. O desmatamento e a expansão da agricultura reduzem as áreas disponíveis para que ela cace e crie seus filhotes, levando a uma diminuição preocupante em suas populações. A conservação desse magnífico predador é essencial não apenas para a sobrevivência da espécie, mas também para a preservação do ecossistema pantaneiro como um todo. Por essas razões, a onça-pintada é frequentemente vista como um símbolo de resistência e da necessidade urgente de proteger o Pantanal e sua biodiversidade única. Ao acompanhar a onça-pintada em sua jornada pelo Pantanal, nos deparamos com um dos muitos cursos d'água que serpenteiam por essa imensa planície alagada. Esses rios e lagoas são o habitat perfeito para outro predador notável, a ariranha.
A ariranha, também conhecida como lontra gigante, é um dos maiores mustelídeos do mundo e um dos animais mais carismáticos do Pantanal. Com seu corpo alongado e musculoso, a ariranha é uma nadadora excepcional, adaptada perfeitamente à vida aquática. Ela pode alcançar até 2 metros de comprimento, incluindo sua poderosa cauda, que é usada como um leme para manobrar com agilidade na água. Vivendo em grupos familiares que podem contar com até 10 indivíduos, as ariranhas são conhecidas por seu comportamento altamente social e cooperativo. Esses grupos são liderados por um casal dominante, e a colaboração é essencial tanto na caça quanto na defesa de território. As ariranhas comunicam-se através de uma variedade de vocalizações, desde gritos de alerta até chamadas de contato entre os membros do grupo. A dieta da ariranha é composta principalmente de peixes, mas ela também captura pequenos jacarés e outros animais aquáticos. Suas técnicas de caça são engenhosas. Frequentemente, as ariranhas cercam suas presas, utilizando o trabalho em equipe para garantir o sucesso da caçada. Isso as torna predadoras eficientes e formidáveis em seu ambiente. Apesar de sua destreza e força, as ariranhas enfrentam ameaças significativas. A destruição de habitats, a poluição das águas e a caça ilegal têm contribuído para a diminuição de suas populações. No entanto, esforços de conservação têm buscado proteger essas incríveis criaturas e os ecossistemas de que dependem. A ariranha não é apenas um símbolo da riqueza natural do Pantanal, mas também um indicativo da saúde dos cursos d'água que sustentam toda a vida nessa região. Proteger as ariranhas é, portanto, proteger a própria essência do Pantanal. Enquanto seguimos o curso dos rios do Pantanal, onde as ariranhas reinam como predadoras aquáticas, a paisagem começa a se transformar. As águas tranquilas refletem a vegetação densa e, em meio à calma, podemos avistar outro habitante ilustre desta região, o jacaré do Pantanal. O jacaré do Pantanal, uma das espécies de jacaré mais emblemáticas da América do Sul, é um dos principais predadores das águas pantaneiras. Com seu corpo robusto e pele escamosa, que varia de tons de verde-oliva a marrom, ele é perfeitamente adaptado ao ambiente aquático e pode facilmente se camuflar nas margens dos rios e lagoas. Esses répteis podem atingir até 3 metros de comprimento e são conhecidos por sua incrível força de mordida, que lhes permite capturar uma variedade de presas, incluindo peixes, aves e pequenos mamíferos.
Durante a estação seca, quando as águas do Pantanal recuam, o jacaré do Pantanal torna-se uma presença ainda mais visível, congregando-se em áreas onde a água ainda é abundante. Nessas condições, ele desempenha um papel crucial no ecossistema, controlando as populações de outras espécies aquáticas e, assim, mantendo o equilíbrio da fauna local. Apesar de sua aparência imponente e comportamento predatório, o jacaré é um animal fundamental para a manutenção das cadeias alimentares nos ambientes alagados. Curiosamente, o jacaré do Pantanal é também uma espécie resiliente, capaz de sobreviver em ambientes que variam de extrema abundância de água a períodos de seca severa. Durante a estiagem, esses jacarés podem entrar em um estado de letargia, enterrando-se na lama para conservar energia até que as chuvas retornem. Esta adaptação notável demonstra a capacidade de sobrevivência do jacaré do Pantanal em um dos ecossistemas mais dinâmicos do mundo. Embora seja um predador temido, o jacaré do Pantanal enfrenta ameaças significativas, como a caça ilegal e a destruição de seu habitat. No entanto, graças a medidas de conservação e à criação de áreas protegidas, suas populações têm se mantido relativamente estáveis. Preservar o jacaré do Pantanal é garantir a continuidade de um ciclo natural que sustenta toda a vida no Pantanal, reforçando a interdependência entre os diversos habitantes dessa vasta planície alagada. À medida que seguimos pelos alagados e observamos o jacaré do Pantanal se movendo silenciosamente pelas águas, nosso olhar se dirige para as margens, onde encontramos outro habitante ilustre deste ecossistema exuberante: a capivara. A capivara, o maior roedor do mundo, é uma figura comum e fascinante no Pantanal. Com seu corpo robusto e patas curtas, ela é surpreendentemente ágil, tanto na terra quanto na água. As capivaras são animais altamente sociais, vivendo em grupos que podem variar de poucos indivíduos a grandes agregações de mais de 20 membros. Essa estrutura social é vital para sua sobrevivência, pois, em grupo, elas se protegem mutuamente, mantendo-se sempre alertas a possíveis predadores. Esses animais herbívoros passam grande parte do dia alimentando-se de gramíneas, plantas aquáticas e frutas. Suas atividades têm um impacto direto na vegetação pantaneira, ajudando a moldar a paisagem e contribuindo para o ciclo de nutrientes do ecossistema. A capivara também é uma nadadora excepcional,
frequentemente vista mergulhando nas águas dos rios e lagoas para escapar do calor do dia ou para se proteger de predadores. Com seus pés parcialmente palmados, elas deslizam pela água com facilidade, demonstrando uma adaptação impressionante ao ambiente aquático. A vida das capivaras é marcada por um comportamento pacífico e uma rotina diária que segue o ritmo do Pantanal. Ao amanhecer e ao entardecer, esses roedores saem em busca de alimento, aproveitando as horas mais frescas do dia. Durante o calor intenso, preferem descansar em áreas sombreadas ou submersas, garantindo que seu corpo se mantenha hidratado e fresco. Além de seu comportamento social e hábitos alimentares, as capivaras desempenham um papel importante na cadeia alimentar do Pantanal. Elas são uma fonte de alimento para grandes predadores, como a onça-pintada e o jacaré do Pantanal, integrando-se profundamente ao equilíbrio natural deste ecossistema. Ao observar as capivaras no seu habitat, fica claro como elas estão harmoniosamente integradas ao Pantanal, interagindo com a vegetação e outros animais de maneira que reforça a complexidade e a beleza desta região única. Elas são, sem dúvida, uma parte essencial do espetáculo natural, que torna o Pantanal um dos biomas mais ricos e diversos do planeta. O coati, com seu corpo esguio e cauda longa e anelada, é um dos mamíferos mais curiosos e ativos do Pantanal. Vivendo em bandos que podem chegar a várias dezenas de indivíduos, ele é um animal sociável, frequentemente visto vasculhando o solo em busca de alimento. Com seu focinho alongado e flexível, o coati é um exímio farejador, capaz de detectar frutos, insetos e pequenos vertebrados escondidos sob as folhas e a terra. O comportamento do coati é marcado por uma constante busca por comida, o que o torna um verdadeiro explorador das florestas e campos do Pantanal. Sempre em movimento, ele usa suas garras afiadas para cavar e desenterrar raízes ou até pequenos invertebrados. O coati é também um excelente escalador, subindo com agilidade em árvores para alcançar frutas maduras ou para escapar de potenciais predadores. A vida em grupo oferece ao coati várias vantagens, como proteção contra predadores e maior eficiência na busca por alimentos. A comunicação entre os membros do bando é intensa, com uma variedade de vocalizações e sinais que mantém o grupo coeso e alerta. Quando ameaçado, o coati é capaz de emitir gritos agudos para alertar os outros, e em algumas situações, os membros do grupo podem se unir para afastar predadores menores. Este animal inquieto e adaptável é uma parte vital do ecossistema pantanal. Não importa quão pequena ou grande, contribui para o equilíbrio e a vitalidade desse ambiente rico e diverso.
Enquanto os coatis continuam sua busca incansável por alimento entre as folhas e galhos, um outro predador discreto observa silenciosamente: a sussuarana. Também conhecida como puma ou onça parda, a sussuarana é um dos felinos mais adaptáveis das Américas. Com uma pelagem de tom uniforme que varia do bege ao marrom acinzentado, ela se camufla facilmente na vegetação densa do Pantanal. Embora seja menos vista que a onça-pintada, a sussuarana é igualmente eficiente em caçar uma ampla gama de presas, desde pequenos mamíferos até cervos e capivaras. Ágil e solitária, a sussuarana prefere emboscar suas presas, utilizando sua força e velocidade para capturá-las em um ataque rápido e silencioso. Seu território é vasto, e ela percorre grandes distâncias em busca de comida, mostrando sua incrível capacidade de adaptação a diferentes ambientes, desde áreas alagadas até regiões mais secas e elevadas do Pantanal. A presença da sussuarana reforça a complexidade do ecossistema pantaneiro, onde cada predador tem seu papel na manutenção do equilíbrio natural. Enquanto a sussuarana se move discretamente pelas áreas mais densas do Pantanal, nos galhos acima, outro habitante observa o ambiente de uma perspectiva elevada, o macaco prego. O macaco prego é conhecido por sua incrível inteligência e habilidades motoras. Ele usa suas patas e cauda preensil com maestria, movendo-se com agilidade entre as árvores em busca de frutas, sementes, pequenos invertebrados e até ovos de pássaros. Vivendo em grupos sociais complexos, esses macacos se comunicam através de uma variedade de sons e gestos, mantendo a coesão do grupo enquanto exploram as copas das árvores. Curioso e inventivo, o macaco prego é frequentemente visto utilizando ferramentas naturais, como pedras e galhos, para abrir frutos ou extrair insetos escondidos. Essa capacidade de adaptação torna o macaco prego uma espécie fascinante e vital no ecossistema do Pantanal, contribuindo para a dispersão de sementes e o controle de populações de insetos, enquanto demonstra a riqueza comportamental presente neste ambiente tão diversificado. Enquanto o macaco prego se balança entre as árvores com sua habilidade e inteligência, nas copas mais altas, um outro primata ecoa seu chamado, o búgio. Conhecido por seu poderoso rugido, que pode ser ouvido a quilômetros de distância, o bugio é um dos habitantes mais emblemáticos das florestas do Pantanal.
Seu chamado profundo e ressonante marca o início e o fim de cada dia, servindo tanto para estabelecer território quanto para manter o grupo unido. Vivendo em bandos pequenos, esses macacos se alimentam principalmente de folhas, flores e frutas, desempenhando um papel importante na disseminação de sementes e na manutenção da diversidade vegetal. O búgio é menos ágil que o macaco prego, mas sua cauda preensil e membros fortes permitem que se mova com segurança entre os galhos mais altos, onde passa a maior parte do tempo. A presença do bugio é um lembrete audível da riqueza de vida que prospera nas alturas das florestas do Pantanal, conectando o céu e a terra em uma sinfonia natural contínua. Enquanto os chamados do bugio ecoam pelas copas das árvores, uma explosão de cores vivas cruza o céu. É a arara azul. Majestosa e inconfundível, a arara azul é uma das aves mais icônicas do Pantanal. Com suas penas de um azul intenso e o amarelo brilhante ao redor dos olhos e do bico, ela é um espetáculo visual em meio ao verde da floresta. As araras azuis costumam ser vistas em pares ou pequenos grupos, voando com força e graça, enquanto emitem gritos altos e ressonantes que cortam o silêncio da manhã ou do entardecer. Alimentando-se principalmente de frutos de palmeiras, como o acuri, a arara azul tem um papel essencial na dispersão de sementes, ajudando a regenerar as florestas. Elas são monogâmicas, formando laços duradouros com seus parceiros, e são conhecidas por sua longevidade e inteligência. A presença vibrante da arara azul nas alturas do Pantanal traz cor e vida ao céu, enquanto sua atividade incessante contribui para a sustentabilidade e o equilíbrio do ecossistema. Enquanto as araras azuis colorem o céu com seu voo elegante, entre as árvores, outro pássaro de plumagem vibrante chama a atenção: o tucano. Com seu grande bico alaranjado e corpo preto brilhante, o tucano é uma figura inconfundível nas matas do Pantanal. Esse bico impressionante, embora pareça pesado, é surpreendentemente leve e funcional, permitindo que o tucano alcance frutos em galhos finos que não suportariam seu peso. Além de frutas, sua dieta inclui pequenos animais e ovos, o que o torna um participante crucial na cadeia alimentar. O tucano é um excelente voador,
mas prefere se deslocar entre as árvores com curtos voos e saltos, exibindo sua agilidade nas copas. Sua presença nas florestas do Pantanal vai além da beleza visual. Ao se alimentar e transportar sementes, ele contribui para a regeneração da flora, garantindo a continuidade da diversidade vegetal. O tucano, com seu bico colorido e comportamento ativo, traz um charme especial às florestas, complementando a sinfonia de vida que define o Pantanal. Enquanto o tucano se move com agilidade entre as árvores, mais abaixo, nos campos abertos do Pantanal, avistamos uma ave imponente e de grande porte, a ema. A ema, maior ave das Américas, percorre as vastas planícies pantaneiras com suas longas pernas e corpo robusto. Embora não voe, ela compensa com sua incrível velocidade em terra, capaz de correr a mais de 60 km por hora para escapar de predadores ou simplesmente cruzar grandes distâncias em busca de alimento. Sua dieta é variada, composta por folhas, sementes, insetos e até pequenos vertebrados. Essa ave gregária costuma ser vista em grupos, especialmente durante a estação de reprodução, quando os machos assumem a tarefa de incubar os ovos e cuidar dos filhotes. A ema é uma figura crucial na dinâmica dos campos do Pantanal, ajudando na dispersão de sementes e mantendo o equilíbrio entre as espécies vegetais e animais. Com sua presença majestosa e comportamento único, a ema simboliza a força e a adaptabilidade necessárias para prosperar neste ambiente vasto e diverso. Enquanto a ema cruza as planícies com sua elegância imponente, nos céus acima, avistamos uma silhueta poderosa e inconfundível, o carcará. O carcará, uma espécie de falcão de grande porte, é facilmente reconhecido por seu voo altivo e por suas penas de cor escura, contrastando com a cabeça branca e o bico curvo e forte. Conhecido por sua habilidade em caçar tanto em voo quanto no solo, o carcará é um predador oportunista, alimentando-se de uma ampla variedade de presas, desde pequenos mamíferos e répteis até carniça. Esse falcão tem uma adaptabilidade notável, explorando diferentes ambientes do Pantanal, desde áreas alagadas até campos secos. Sua inteligência e capacidade de sobreviver em diversos cenários fazem do carcará uma figura respeitada entre as aves de rapina da região.
Com seu vôo majestoso e comportamento astuto, o carcará não apenas domina os céus do Pantanal, mas também desempenha um papel essencial na limpeza do ecossistema, ao se alimentar de carcaças e controlar populações de pequenos animais. Enquanto o carcará patrulha os céus em busca de sua próxima refeição, abaixo, entre as árvores e clareiras do Pantanal, podemos ouvir o som característico de uma voz que imita a floresta. É o papagaio verdadeiro. O papagaio verdadeiro, com sua plumagem verde vibrante e toques de amarelo e azul, é uma das aves mais falantes e inteligentes do Pantanal. Conhecido por sua impressionante capacidade de imitar sons e vozes humanas, ele se comunica com uma variedade de vocalizações que ecoam pelas copas das árvores. Vivendo em bandos, esses papagaios são altamente sociais, compartilhando alimentos e se alertando sobre potenciais perigos. Essas aves se alimentam principalmente de sementes, frutas e flores, desempenhando um papel crucial na dispersão de sementes e na regeneração da vegetação. Seus fortes bicos curvados são perfeitos para quebrar cascas duras, tornando-os especialistas em acessar alimentos que outras aves não conseguem. A presença do papagaio verdadeiro, com suas cores vivas e canto distintivo, adiciona vida e som às florestas do Pantanal, reforçando a rica tapeçaria de biodiversidade que define esta região única. À medida que nossa jornada pelo Pantanal chega ao fim, somos lembrados da complexidade e beleza deste ecossistema único, onde cada espécie desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio natural. Desde a majestosa onça pintada até o vibrante papagaio verdadeiro, todos os animais que habitam esta região são interligados em uma rede de vida que sustenta a riqueza e diversidade do Pantanal. Este vasto bioma, com suas águas que refletem o céu e suas terras que sustentam uma miríade de vidas, é um testemunho da resiliência da natureza e da importância de preservá-la. Através de suas paisagens deslumbrantes e da harmonia de sua natureza.
celeiros de fartura, sob um céu de puro azul, reforjaram em Mato Grosso do Sul uma gente audaz. Tuas matas e teus campos, o esplendor do Pantanal. E teus rios são tão ricos que não há igual. A pujança e a grandeza de fertilidades mil são orgulho e a certeza do futuro do Brasil, moldurados pelas serras, Campos Grandes, Vacaria, rememoram desbravadores heróis, tanta galhardia. Vespasiano, Camisão e o tenente Antônio João, Guaicurus, Ricardo Franco, glória e tradição, a pujança e a grandeza de fertilidades mil são orgulho e a certeza do futuro do Brasil, são orgulho e a certeza do futuro do Brasil. São 210 mil quilômetros quadrados de território. Cerca de 3.500 espécies de plantas. e 124 espécies de mamíferos, 463 de aves e 325 de peixes. Localizado no coração da América do Sul. Abrange os estados do Mato Grosso do Sul e chega ainda ao território dos países vizinhos, Bolívia e Paraguai. A maior área úmida continental do planeta. Este é o Pantanal. As águas ditam o ritmo da vida no Pantanal. Determinantes para a biodiversidade, elas influenciam o comportamento dos animais, a qualidade do solo e o clima da região. O Pantanal é o menor bioma brasileiro, mas é grande em números e em biodiversidade. Todos os anos, no período chuvoso, as cheias chegam a cobrir até 80% de todo o território do bioma.
A inundação ocorre porque as chuvas atingem principalmente as cabeceiras dos rios, localizadas em regiões altas. As águas encontram no solo material biológico formado durante o período da seca. Esses vestígios decompostos ajudam a enriquecer as águas no período das cheias. E quando elas recuam, ficam uma camada de nutrientes que possibilita o renascimento da vegetação. O ciclo das inundações no Pantanal se repete todos os anos e renova a fauna e a flora da região. O equilíbrio ecológico do bioma depende do movimento constante do subir e baixar das águas. A preservação também é mérito das comunidades locais, que atuam para garantir sua prosperidade de forma harmoniosa com a terra e os recursos naturais. O Pantanal tem clima predominantemente tropical continental. E em todos os anos presencia as transformações de duas estações marcantes: verão chuvoso e inverno seco. Por estar localizado na região centro-sul do continente sul-americano, o Pantanal não sofre influências oceânicas no seu clima, mas está sujeito à chegada de massas frias de ar, que partem das planícies dos Pampas do Rio Grande do Sul e do Chaco Mato-Grossense. A temperatura local costuma ser alta durante os dias, mas pode cair rapidamente, chegando a mínimas de 0 graus Celsius. A média de temperatura anual fica em torno de 25 graus Celsius, com mínima de 15 graus e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar na região é alta, de aproximadamente 50% no inverno e 75% no verão. As variações entre os ciclos da chuva são determinantes no clima do Pantanal. Todo ano, a média de precipitação local fica entre 1.000 e 1.400 milímetros, com maior ocorrência de chuvas em janeiro e menor número de registros em julho. Em geral, de abril a setembro, as precipitações são raras, e entre outubro e março do ano seguinte, ocorre o verão, conhecido por ser o período de cheias. É quando a incidência de chuvas nas áreas mais altas da bacia do Paraguai, em meados do mês de novembro, dão início às conhecidas inundações na planície pantaneira. Ali se formam as imagens mais conhecidas desse bioma, que é cartão postal brasileiro. Essas águas tomam a região e voltam a baixar, de forma lenta, apenas em maio do ano seguinte. O nome Pantanal tem origem na palavra pântano, um tipo de ecossistema onde as planícies são inundadas, cobertas com uma vegetação densa e um solo com grandes quantidades de matéria orgânica. As inundações inspiram o nome, mas o bioma não é, de fato, um pântano, porque não permanece inundado durante todo o ano.
Com o excesso de água, fica mais lenta e difícil a decomposição de matéria orgânica. Por isso, as terras do Pantanal ficam férteis apenas quando as chuvas dão trégua e a região volta a secar. Ao redor da planície estão terrenos mais altos, chamados de chapadas, serras e maciços. Nesses locais não há acúmulo de água e o solo é arenoso e ácido. A vegetação pantaneira é um dos elementos responsáveis pelas belas paisagens que tornam este um dos mais conhecidos cartões postais brasileiros. Tem características variadas, especialmente por causa das inundações e do tipo de solo. Com a proximidade geográfica dos biomas do Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica e Chaco, a região abriga um mosaico de matas, savanas e cerradões, formações que são diretamente influenciadas pelos ecossistemas vizinhos. Nas matas de galeria, também chamadas de ciliares, uma floresta densa cresce na margem dos rios. Essa vegetação é fundamental para a proteção e preservação do rio, pois é responsável por reter sedimentos e regular os ciclos da água. Ali é comum encontrar exemplares de genipapos, figueiras e palmeiras, e árvores grandes, como os buritis ou ipês. Os campos são as áreas inundáveis onde se observa a predominância de gramíneas. Aqui está a formação vegetal mais importante do Pantanal. Nas regiões inundadas, é possível ver vegetais aquáticos flutuantes, como o aguapé. Espécies como cambará-lixeira, canjiqueira e carandá também se estabelecem em campos inundáveis de diversos tipos. Uma outra planta típica da região é o camalote, que forma belos arbustos que emergem e parecem flutuar sobre as águas. No Pantanal, os terrenos mais elevados e os morros isolados se destacam como ilhas. O ecossistema pantaneiro mantém boa parte de sua cobertura vegetal nativa e é o bioma mais preservado do país. Nele coabitam espécies de diversos biomas e espécies emblemáticas, como o tuiuiu, a ave símbolo do Pantanal. Também conhecido como jaburu, o tuiuiu é uma espécie de cegonha que chama a atenção pela bela plumagem branca, acompanhada de uma faixa vermelha no pescoço, que contrasta com a cabeça preta, bico comprido e longas pernas. A ave pode ter 1,60 m de altura, com uma envergadura impressionante, que chega a medir 3 metros. É a maior ave do Pantanal com capacidade de voar. Os céus do Pantanal
também se colorem com a presença de dois pássaros muito conhecidos e já incorporados ao imaginário da biodiversidade brasileira. A arara vermelha grande e da arara azul, com suas exuberantes plumagens. Elas se alimentam de frutos, flores e diversas plantas da região. Quando se fala em Pantanal, é impossível não pensar também no jacaré. A espécie daqui leva o bioma no nome. O jacaré do Pantanal vive em grupo. Tem excelentes habilidades para nadar e pode chegar a viver de 80 a 100 anos. Ele pode passar longos períodos hibernando, sem se alimentar. Nas águas pantaneiras também chamam a atenção as ariranhas. Esses mamíferos predadores se alimentam de peixes, cobras e até mesmo de filhotes de jacaré. As onças pintadas também ajudam a formar a identidade do Pantanal. O maior felino das Américas é carnívoro e predador de mais de 80 espécies que vivem na região. Imponente, a onça pintada tem hábitos noturnos e pode pesar até 150 quilos. Há ainda o tamanduá-bandeira, que leva esse nome devido ao formato de sua cauda. Esse mamífero tem hábitos solitários e não é agressivo. No entanto, caso se sinta em perigo, ele pode atacar usando suas garras. O Pantanal abriga 124 espécies de mamíferos, 463 espécies de aves e 325 espécies de peixes. Apesar da rica biodiversidade, muitas espécies correm o risco de extinção e precisam de atenção especial para serem protegidas. Estão nessa lista as ariranhas, as araras, a onça-pintada e o tamanduá-bandeira. Mais do que garantir a beleza das paisagens pantaneiras, a presença desses animais é fundamental para o equilíbrio da cadeia alimentar e a preservação do ecossistema. Todo o Pantanal faz parte da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, que forma extensas planícies inundadas. A maneira recebe cerca de 180 milhões de litros de água todos os dias, principalmente na época das cheias.
As águas do Pantanal, além de fundamentais para a manutenção de todo o ecossistema do bioma, são a casa de mais de 300 espécies de peixes. O número é maior do que as espécies encontradas em todos os rios da Europa. No período de chuvas, as cheias fazem com que o solo fique encharcado em poucos dias. E como a região é de planície, com pouca declividade, a água corre com velocidade reduzida. Assim, se formam lagoas, baías e brejos, que se interligam por meio dos cursos dos rios, resultando na grande planície alagada. Estima-se que as águas da cabeceira do rio Paraguai levam até 4 meses para atravessar todo o Pantanal. O início dos alagamentos é em novembro, quando as chuvas atingem as áreas mais altas da bacia do Alto Paraguai. Com isso, o nível dos rios aumenta e motiva as inundações na planície. Apenas em maio, ainda que lentamente, as águas voltam a baixar. Foi também pelo curso dos rios que se iniciou a ocupação do Pantanal mato-grossense por habitantes não indígenas. Por volta do século XVI, europeus chegaram à região seguindo os caminhos desenhados pelo rio Paraguai e seus afluentes. À diversidade da região uniram-se os negros descendentes de africanos e os brancos de origem espanhola ou portuguesa, alguns descendentes de antigos bandeirantes paulistas. E assim se formou uma vasta e rica cultura. O tereré, bebida muito consumida na região, é fruto desses movimentos e serve como um filtro de água natural para os pantaneiros. A multiplicidade cultural se reflete ainda nas festas e festivais da região, onde se encontram a gastronomia, música, dança e artesanato tradicionais. A extensão e as características do Pantanal, esta que é a maior área úmida contínua do mundo, tornam o bioma importantíssimo não apenas do ponto de vista ambiental, mas também social e econômico. Sendo uma região extremamente preservada, com rica biodiversidade vegetal e animal. E paisagens belíssimas. O Pantanal se tornou um destino internacional que atrai visitantes de todo o mundo. Entre as atividades econômicas ligadas ao turismo, as mais relevantes são o turismo pesqueiro, o de contemplação e também o de aventura. Já na área do estado do Mato Grosso, destaca-se a pecuária, tida como a principal atividade econômica da região e explorada desde 1737, a criação de gado bovino conseguiu se desenvolver praticamente sem alterar a dinâmica da paisagem original. No entanto, a crescente exploração dos pastos pode se tornar predatória para o ecossistema, com uma alteração na distribuição de onças pintadas no território pantaneiro, por exemplo. Para que seja possível dar continuidade à produção com sustentabilidade. Na região da Serra do Amolar, além da pecuária, predominam a agricultura familiar, caça, pesca e extrativismo vegetal para a subsistência. A forte presença de comunidades tradicionais no Pantanal é um dos fatores que faz com que o bioma seja considerado o mais conservado do país. Povos indígenas, quilombolas e a população pantaneira ajudaram no decorrer da história a difundir cultura regional e sua conservação.
e até hoje marcam posição para que o bioma tenha seus potenciais explorados de forma